É isso, Fernando Schiller já está ao vivo com a gente aqui, cientista político, professor do INSPER, comentarista da Band, para analisar essa ação desta quarta da Polícia Federal. A gente viu aí essa fala do deputado Eduardo, né, Schiller? Uma tentativa de demonstração de unidade, de união, afinal, em várias das conversas que foram reveladas, há ali troca de acusações, de ofensas, inclusive, entre Eduardo e o pastor Silas Malafaia. Mas nessa primeira aparição, Eduardo buscou justamente demonstrar um tom conciliatório, uma unidade aí junto com o pastor Silas Malafaia. E essa é justamente a principal reclamação, acho que talvez possa ser o primeiro ponto aqui para a gente abordar, Schiller, que é o vazamento das mensagens. Tanto o Silas Malafaia quanto o Eduardo se queixam de que a Polícia Federal, no âmbito da investigação, acabou expondo questões políticas, divergências entre aliados, no meio do material aí desse pedido de indiciamento. Como é que você analisa esse ponto e essa ação no geral? Boa noite, Schiller. Tudo bem, Vitor? Bom, aí depende tudo de uma concepção sobre o que é crime, o que não é crime, o que é atividade política ou não é. Quer dizer, vamos lembrar, como é que origina esse processo? Quer dizer, é uma denúncia, na verdade, é uma interpretação, um entendimento, enfim, aí tem várias expressões, de que o fato de que um deputado federal, quer dizer, Eduardo Bolsonaro, está nos Estados Unidos, né, fazendo pressões internacionais por sanções ao ministro Alexandre de Moraes, ao ministro da Suprema Corte Brasileira, enfim, em função do que ele considera que sejam, né, infrações a direitos individuais, ruptura do devido processo, censura prévia, julgamento sem imparcialidade, enfim, toda uma discussão que o Brasil faz há muitos anos já. A posição do Eduardo Bolsonaro é conhecida, ele vai aos Estados Unidos, faz essa pressão. Ela não é muito diferente do que fez alguns anos atrás o próprio PT, quando Lula era investigado, Lula era julgado, enfim, Lula condenado, Lula preso, né? Os advogados, lideranças do PT também foram à OEA, foram a N instituições internacionais fazendo pressão para que o Brasil fosse sancionado, para que, enfim, houvesse algum tipo de reação internacional a procedimentos da justiça brasileira. Não é? Isso agora é encarado como um crime. Não é? A gente já conversou várias vezes aqui no jornal, a mim parece que há um enquadramento em tipos que são clássicos da afinada Lei de Segurança Nacional. Não é? O Brasil extinguiu a Lei de Segurança Nacional em 2021, substituiu a Lei de Segurança Nacional por artigos no Código Penal, artigos em defesa da democracia, onde a tipificação daquilo que é crime contra o Estado de Direito, contra a democracia, é grave ameaça ou violência, ou seja, a tentativa de deposição do Estado Democrático de Direito por violência, com uso de violência ou grave ameaça. Não é? Essa ideia de que um ataque à soberania, ou que uma crítica à Suprema Corte Brasileira, ou, enfim, uma crítica a um processo, a uma decisão, ou uma investigação, ou a imparcialidade ou parcialidade de um tribunal, como é o Supremo Tribunal Federal, seja um crime, né? Seja um crime, esse é algo que, digamos assim, a democracia brasileira precisa prestar muita atenção de como se dá esse procedimento. Mas, de qualquer maneira, essa é uma matéria de fato, essa é a interpretação do ministro Alexandre de Moraes, que é o sancionado. Então, de novo, nós temos a figura da vítima da sanção reagindo na condição de um ministro do Supremo, não é, indiciando, não é, a partir, enfim, desta operação conjunta aí, Polícia Federal, enfim, nesse processo. E você tem uma situação, quer dizer, uma reação forte por parte do ministro Alexandre de Moraes, usando o seu poder como ministro, como sancionado, reagindo ao Eduardo Bolsonaro e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A posição do ex-presidente Bolsonaro é ainda um pouco mais delicada, porque ele não está nos Estados Unidos, ele não fez a pressão direta. Então ele é iniciado por ter apoiado o filho, ou apoiado via redes sociais as sanções, ou feito um elogio, um agradecimento ao presidente Trump por essas sanções, pela pressão, pelo apoio que vem dando, enfim, a sua causa. Então, vamos lá, né? Você tem duas interpretações possíveis disso, quer dizer, uma de que é válido, ou seja, de fato cabe à Polícia Federal fazer essa interpretação nitidamente política sobre este conceito muito aberto de soberania. Vamos lembrar, o enquadramento que foi feito pelo próprio ministro Alexandre de Moraes no início desse processo foi o artigo 359, inciso I do Código Penal,
que falava em atos típicos de guerra ou invasão do país. Né? Isto nada tem a ver, aí é um problema objetivo, né? Não tem nada a ver com tarifa, guerra tarifária. Os Estados Unidos têm feito guerra tarifária com N países, dezenas de países mundo afora, então isso não tem nada a ver com atos típicos de guerra, não tem nada a ver com invasão de um país. Então agora, a novidade agora é que houve uma phishing expedition, de fato houve, né? O que é phishing expedition? Você faz uma operação, então captura o celular, vê o que tem dentro do celular, faz o vazamento, obviamente, ele é sempre constrangedor, porque são conversas privadas. Olha, se pegar o celular de qualquer pessoa, da maioria das pessoas, você vai ter discussões entre pai e filhos, etc. No dia seguinte pede desculpa, que foi esse caso. No dia seguinte, olha, me passei, estava nervoso, evidente. Então, eu acho errado isso, acho equivocado você vazar dessa maneira conversas que, no fundo, são privativas entre pai e filho, entre aliados, entre correligionários ou amigos, enfim, de longa data, né? Mas é a situação do país. Evidentemente, complica muito a situação do Eduardo Bolsonaro, complica mais ainda a situação do pai. Não há nenhuma perspectiva politicamente. O fato é o seguinte, quer dizer, você tem o ex-presidente da República, principal líder da oposição, uma espécie de morto-vivo político. Ele não tem acesso a redes, está em prisão domiciliar, obviamente está fora do pleito, está fora das articulações políticas. Isso vai continuar seguramente até as eleições do ano que vem. E agora, o que esperar, Schiller, como um próximo passo disso? Será que teremos reações dos Estados Unidos, do governo Trump, a esse indiciamento, a essa operação contra o pastor Silas Malafaia? Será que o Supremo Tribunal Federal acaba dando mais um passo nessa escalada da crise, Schiller? Olha, aí tem dois pontos, né, Vitor? O primeiro ponto é quando o ministro Dino toma aquela decisão de fazer uma espécie de veto a que qualquer agente econômico no Brasil cumpra determinações de cortes estrangeiras ou governos estrangeiros sem uma autorização prévia ou sem uma chancela da Suprema Corte Brasileira, ele transfere uma sanção, ele transfere os efeitos de uma sanção que era individual ao ministro Alexandre de Moraes, e essa característica da Lei Magnitsky, é uma sanção individual colocada a uma autoridade que, segundo o governo americano, transigiu em termos de direitos humanos, transfere esse custo para a economia brasileira e para a sociedade brasileira, porque o sistema bancário, obviamente, tem um efeito sistêmico, né, para a economia. Então, toda a economia brasileira, e aí entra investidores, entra a credibilidade do país, entra consumidores, entra pagadores de impostos que vão pagar pelas contas aí do tarifácio, etc., acabam sendo envolvidas neste problema, nesta crise. Então, a crise ganha escala, não é? Eu tenho uma visão muito clara sobre isso. Acho que uma responsabilidade escalar esta crise, ou seja, transferir para o sistema econômico, para o sistema bancário, para a economia brasileira, para os investidores brasileiros, enfim, esta crise, não é? Estas sanções. Mas isto foi feito. A pergunta é qual será a reação do governo americano. Nos próprios diálogos que foram revelados aí, há uma certa dúvida por parte do Eduardo Bolsonaro até onde os Estados Unidos irão com esse processo, né? Ele disse, olha, mesmo dentro da Casa Branca, tem gente que diz, olha, qual é o próximo alvo? Será que já não deu para o Brasil? Quanto tempo a gente vai dedicar ao Brasil? Será tão importante assim? Então, essas questões existem dentro da Casa Branca, dentro do governo americano. E, obviamente, que existe a pressão lá do Paulo Figueiredo, do Eduardo Bolsonaro, existe a simpatia do Trump pelo Bolsonaro, mas a pergunta é até onde, digamos assim, o governo americano irá com estas sanções? Irá sancionar outros ministros, não é? Irá efetivamente aplicar todas as decorrências das sanções da própria Lei Magnitsky, todo o relacionamento empresarial associado, não é, ao ministro Alexandre de Moraes, a outros ministros que foram sancionados, serão efetivamente aplicados. Num comunicado do Departamento de Estado, o ministro Alexandre de Moraes foi chamado de tóxico. O que significa tóxico? Significa que o seu entorno também pode ser responsabilizado e penalizado com essas sanções. A pergunta é, isto de fato será feito? Isso de fato terá efetividade? Não é? Obviamente, o ministro Alexandre de Moraes, nesse momento, ele tem optado por, vamos dizer assim, reagir atirando, reagir na ofensiva, como é o seu estilo. Isso vai escalar mais a crise. A pergunta é, o governo americano responderá na mesma medida? Na minha visão, isso pode ser desastroso para o país, para a economia brasileira, enfim, mas é um cenário possível logo ali adiante.
Agora, Schiller, isso veio num dia em que a oposição estava comemorando até um cenário mais favorável no Congresso Nacional, conseguiu fazer a troca do comando da CPMI do INSS, que vai investigar especialmente as fraudes que aconteceram e aumentaram agora no governo Lula, pega também o período Jair Bolsonaro, mas mira especialmente o governo Lula, tem um potencial de desgaste ao presidente e ao atual governo. A oposição comemorava esse ambiente mais favorável no Congresso Nacional quando foi surpreendida aí por mais essa decisão da Polícia Federal, o indiciamento de Jair Bolsonaro e Eduardo e a operação contra o Silas Malafaia. Você vê algum tipo de mudança nesse ambiente? Como é que isso impacta o Congresso Nacional, as articulações políticas, se é que impacta? Olha, impacta, né, Vitor? Vamos lá. Eu acho que você tem nesse cenário a pesquisa da Quest, Genial Quest, que mostrou uma leve recuperação, né, dos índices de avaliação positivas do presidente Lula. Não é? Obviamente, tarifas não são bem vistas. Obviamente, a atuação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos pressionando por tarifas, você tem mais de 2/3 da população que não apoia isso. Os próprios governadores no campo da direita não tem como apoiar isso. Você não tem nenhum governador apoiando sanções econômicas. Por quê? Porque as sanções econômicas penalizam toda a economia, sistema financeiro, empregos, setor exportador. Quer dizer, não há como apoiar isso. Quer dizer, isso é muito diferente da Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky é um exercício da soberania americana. Tem muito mal entendido sobre isso. Quer dizer, os Estados Unidos não estão sancionando, eles não estão interferindo na soberania brasileira. Eles estão dizendo apenas o seguinte: o relacionamento com os Estados Unidos, com a moeda americana, com o sistema financeiro americano, com empresas americanas, no território americano, enfim, está vedado para pessoas que infringem direitos humanos, direitos individuais, segundo a interpretação do governo americano, ou seja, no exercício da sua soberania. O Brasil pode ter uma lei exatamente igual à Lei Magnitsky, aprovando no Congresso Nacional uma lei onde pessoas que infringem direitos humanos mundo afora não são bem-vindas no Brasil. Isso é perfeitamente razoável, não é? Plausível, digamos assim, do ponto de vista da soberania de um país. Não é? Então, nesse sentido, acho que é um certo mal-entendimento por parte do próprio ministro Flávio Dino naquela decisão. Parece que há uma interferência na soberania brasileira, o que, de fato, não é o que acontece. Né? Mas, de qualquer maneira, a presença de um parlamentar, de lideranças brasileiras fazendo pressão em Washington nesta direção, obviamente não é simpático, não é popular. Os próprios governadores do campo da direita refletem isso, e isso se reflete numa leve recuperação por parte do presidente Lula. Não é o único fator, há o tema econômico, há o tema da inflação de alimentos, enfim, mas este é um fator que acaba sendo relevante. Não é? Agora, digamos, neste contexto todo, a oposição teve uma pequena vitória de fato. Presidir a CPI do INSS significa que essa CPI pode ter, num ano pré-eleitoral e mesmo no ano eleitoral, um efeito explosivo para o governo. Porque se é verdade que as fraudes começaram no governo Bolsonaro e mesmo antes, né, mesmo antes do governo Bolsonaro, elas tinham uma escala muito pequena e elas explodem no governo Lula. E mais do que explodiram no governo Lula, são feitas por muitos sindicatos historicamente aliados ao PT, à esquerda e ao próprio governo. Um deles incluindo, inclusive, o irmão do presidente Lula. Então, essa investigação tem um poder explosivo, evidentemente. Quem pagou essa conta foi o contribuinte, né? E o que se espera, né, acho que nós da imprensa, quem faz análise, a sociedade brasileira, é que a CPI não puxe nem para o governo, nem para a oposição, que faça um esclarecimento desses fatos que, obviamente, são chocantes em termos de economia popular e na seguridade social. Perfeito. É a avaliação do Fernando Schiller. Obrigado, Schiller, como sempre, pela presença aqui. Boa noite, bom descanso e até a próxima. Bom trabalho, grande abraço. Valeu, um abraço.